fato de termos a mesma vida, a vida de Deus que nos regenerou, de fato nos une e nos faz familiarizar uns com os outros. Então, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também aos nossos irmãos que cederam este local para que pudéssemos estar aqui congregados como a família de Deus. Irmãos, a palavra desta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês algo relacionado com qual é a nossa conjuntura atual em que vivemos e qual deve ser a nossa postura diante de tal conjuntura mundial, social e até mesmo quanto a nós como filhos de Deus. Amém. Há um versículo que me chama muito a atenção, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, uma palavra que o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Não vai ter os versículos ali na tela, então vocês acompanhem as suas Bíblias, por gentileza. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Para quem conhece a palavra, sabe que a igreja em Tessalônica, nessas condições, era uma das mais novas, uma das mais recém-levantadas na época do apóstolo Paulo. E por incrível que pareça, o apóstolo Paulo, desde que plantou essa igreja, levantou essa igreja, ele não deixou de falar das coisas profundas com respeito à volta de Cristo. Interessante que, dentro do conhecimento do apóstolo Paulo, ele sabia que o Senhor não voltaria naquele período. No entanto, ele fez questão de levantar a todas as igrejas na época como se o Senhor fosse de fato voltar em breve. Isso mostra, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é atemporal. Ela não está relacionada ao tempo que nós contamos, mas ela serve para todas as gerações, desde que a igreja foi estabelecida em Atos 2, pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo, a igreja como fruto da morte e ressurreição de Cristo, né? Eu gosto de enfatizar isso, que a igreja não é uma organização, ela não é uma instituição, ela não é este prédio. A igreja, ela é formada por todos aqueles que foram salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, resgatados por sua vida e nascidos de novo pela vida de Deus. Amém. Nós constituímos a igreja do Senhor. Então, a igreja, como fruto da obra de Cristo na cruz, ela começa ali, depois que Jesus ressuscita, sopra-se para dentro dos seus discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Dali começa a igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo, a família de Deus. E nós somos a extensão da sua igreja hoje, século 21. Podemos dizer que a igreja é composta por todos os filhos de Deus, desde aquela época até hoje. 21 séculos se passaram e a igreja ainda está aqui, graças a Deus. E nós somos a sua representação aqui na terra hoje. Como corpo de Cristo, quem vê a igreja precisa ver Cristo. Amém. Quem vê cada um de nós precisa ver Cristo. Amém. Porque o corpo representa tudo que a cabeça é. Cristo não é uma cabeça solta por aí, nós também não somos membros soltos, nós somos edificados como corpo
tendo a nossa cabeça e a nossa fonte, a própria pessoa do Senhor Jesus. Amém. Então, o que a igreja precisa expressar nesta terra é unicamente a pessoa de Cristo. No momento em que ela começa a expressar outras coisas além de Cristo, existe algum problema na sua essência e na sua constituição. Mas quando ela expressa apenas a pessoa de Cristo, podemos dizer que ela está cumprindo com a sua devida função, como o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Então, Paulo, quando falou essas palavras aos Tessalonicenses, ele não estava preocupado se aquilo lá ocorreria na época deles, mas ele os advertiu como se estivesse falando para todas as gerações. Porque Paulo, como alguém que conheceu o plano eterno de Deus, ele foi aquela pessoa que diz ali em 2 Coríntios 12, que ele subiu ao terceiro céu, como também desceu às regiões inferiores da terra, ao paraíso. Ele viu coisas grandiosas, ele viu coisas inefáveis, das quais não era adequado ele falar. No entanto, nós percebemos que em todas as suas epístolas, ele foi abrindo as suas revelações que Deus havia dado para ele, para poder então trazer a riqueza na sua palavra. Hoje, graças a Deus, nós temos a Bíblia, temos 13 epístolas, a não ser talvez 14, se Hebreus for escrito por ele ou não, é uma questão que ainda existe na dúvida, mas pelo que se crê, talvez sim. Ponhamos então 14 epístolas de 27 da Bíblia, escritas por Paulo, mostra claramente que Deus usou este servo de Deus para revelar os mistérios da sua vontade, com respeito especialmente a nós e a sua igreja. E ele falou aqui, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Ele deixou muito claro, não tenho tempo aqui, mas 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, ele fala sobre os sinais da vinda do Senhor relacionado ao anticristo, relacionado ao espírito do erro, etc. Imagina. E hoje nós vivenciando a realidade atual em que nós estamos tendo, a gente consegue perceber que o que ele quis falar está mais relacionado conosco do que na época dele. Não é verdade? Então, eu pergunto, somos ou não somos privilegiados de poder estar recebendo esta palavra já deixada pelo apóstolo Paulo, na verdade, nos advertindo e nos exortando? Lembrem-se, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem uma função muito clara. Ela tem a função de nos consolar, tem a função de nos encorajar, mas ela tem a função também de nos corrigir, de nos admoestar, de nos exortar, correto? É o que diz aqui em 2 Timóteo 3, as Escrituras têm essa função. 2 Timóteo 3, vamos abrir ali. Versículo 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé e em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela precisa provocar em mim e em você, como filho de Deus que somos, como os regenerados que somos, como aqueles que foram chamados, como nós cantamos nesses cânticos, chamados e separados. Nós temos uma comissão, nós temos uma função, nós temos uma função de ser habilitado para toda boa obra. A igreja, em toda a sua história, contou com as suas gerações para a obra de Deus naquela geração. Deus hoje conta conosco como sua igreja para habilitar-nos a toda boa obra nesta geração.
Você e eu fomos chamados para a obra do Senhor nesta geração. Cada um de nós tem um ministério. Cada um de nós tem uma função como membro do corpo de Cristo. Ninguém aqui é sem função. Todos têm a sua função. Graças a Deus, nós todos aqui estamos bem de saúde, não é? Temos nossos membros funcionando normalmente. Às vezes a gente percebe alguém que tem uma dificuldade, a gente vê um membro atrofiado, percebe-se a dificuldade que aquela pessoa tem para poder se locomover. Mas no corpo de Cristo, o que Deus deseja? Deseja que todos nós, como seus membros, exerçamos a nossa função, exerçamos o nosso ministério para a edificação daquela profecia que Jesus disse em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. O objetivo de Deus, em termos chamado aqui, não é apenas para que eu e você vivamos uma vida individual como cristãos. Existe seu aspecto individual, que é incontestável, que é insubstituível. Ninguém pode substituir a sua função, nem você a mim. Cada um de nós temos funções diferentes, temos ministérios diferentes, que no conjunto nos somamos e nos agregamos. Significa então que eu não posso te faltar, nem você pode me faltar. Nós somos necessários uns aos outros, porque estamos dentro do corpo de Cristo. Amém. Correto? Então, quando nós estamos com essa percepção, vamos perceber que todos estamos sendo habilitados para a boa obra. A boa obra, com certeza, relacionado ao plano de Deus, a edificação da sua igreja. Então, você e eu não podemos jamais imaginar que podemos ser cristãos soltos, cristãos individualizados. Volto a dizer, a nossa porção individual, ela é crucial, ela é insubstituível, no entanto, ela tem uma função corporativa, ela tem uma função coletiva. Em Efésios capítulo 3, fala que nós conhecemos a profundidade, a altura, a largura e o comprimento de Cristo, quando nós compreendemos tudo isso com todos os santos, amém, para chegarmos até a plenitude de Deus. Você pode conhecer Deus em certo grau, eu posso conhecer Deus em certo grau, mas eu não o conheço todo. Eu preciso do que você conhece. Eu preciso do que você experimenta. Você precisa do que eu experimento. Para que na somatória nós possamos caminhar juntos até chegarmos à plenitude de Deus, até chegarmos à estatura de varão perfeito, que é o objetivo pelo qual o Senhor ele deseja para todos nós. Amém. Tanto individual quanto corporativamente falando. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos corrigir, vem para nos ajustar. Voltando então para a questão do tema, que estamos falando sobre conhecer sinais e as épocas, essa palavra também foi falada pelo próprio Senhor Jesus, quando ele estava mencionando isso aos fariseus. Em Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56, Jesus disse assim para as multidões. Disse também às multidões, Lucas 12, 54 a 56. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Então aqui ele estava falando às multidões que conhecem muitas coisas, no entanto não conseguem discernir as épocas. Esta época, mostrando claramente algo específico que Jesus estava querendo dizer com respeito a discernir os tempos. Eu sinto nesta comunhão que essa palavra é para de fato nos despertar
que nós não somos, primeiramente, multidões. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Amém. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos um Pai que, por meio da sua palavra, revela todos os seus segredos a nós. Amém. Nós temos um Senhor que nos ama e também, por meio da sua palavra, abre os segredos tanto do passado quanto do presente e também do futuro. A palavra de Deus, ela, por ser profética, ela claramente tem o objetivo de nos despertar. E não falta versículos que nos desperte. E por que isso é importante hoje, irmãos? Porque o Senhor Jesus também, ao falar essas palavras, não apenas falou às multidões, mas ele falou em específico aos seus discípulos. Em Mateus 16, ele fala, Mateus 16, 1 a 3. Primeiro ele falou em multidão, Lucas 12. Agora ele fala um grupo religioso. Um grupo religioso, que são os fariseus e saduceus. Mateus 16, 1 a 3. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então aqui ele traz uma palavra de exortação aos próprios religiosos, os fariseus e saduceus. Eram pessoas que teoricamente conheciam muito da palavra de Deus da época, que era exatamente o Velho Testamento e todas as suas profecias. Lembrem-se que quando Jesus estava para nascer, aqueles pastores saíram e foram encontrar-se, seguiram a estrela e chegaram, quando falou-se sobre o nascimento do rei, eles imaginaram, vamos a Jerusalém, porque com certeza o rei vai nascer em Jerusalém. E eles deixaram de seguir a estrela, foram para Jerusalém, encontraram com o rei Herodes. Herodes chamou todas as pessoas que conheciam e todos sabiam responder onde o rei nasceria. Nasceria em Belém. Sabiam da teoria, mas não se moveram para poder seguir de fato o que a profecia estava dizendo. O que eu quero dizer com isso? Que a religião pode muitas vezes nos fazer saber muitas coisas, mas não necessariamente está movendo-nos para aquilo que deve ser movido. Eu sinto que nós precisamos de fato tomar cuidado para que nós não tenhamos uma vida religiosa. Amém. Uma vida religiosa que conhecemos, mas não praticamos. Conhecemos, mas não aplicamos para o nosso dia a dia, para o meu viver pessoal. Porque se a palavra de Deus, uma vez falada ou revelada, ela não me alcança, não te alcança, o problema não está nela, o problema está na recepção. Então, nós precisamos eliminar todas as coisas que impedem que a palavra de Deus nos alcance. Porque a palavra de Deus precisa causar uma mudança na nossa vida. Concorda ou não? Amém. Se o Senhor fala e nada causa, o problema não está no falar do Senhor. E nós aqui não somos neófitos. Não somos pessoas que nos convertemos ontem. Todos nós temos já uma caminhada com o Senhor, logicamente, heterogeneamente, de diferentes épocas. Então nós não somos pessoas que estamos começando ontem. Nós já temos uma caminhada com o Senhor. E quanto que o Senhor já nos falou até agora? E quanto desse falar do Senhor já de fato nos transformou ou está nos transformando? Amém. Uma coisa boa é que, irmãos, nós estamos ainda na era da graça. Amém. A era da graça significa ainda a oportunidade está aberta. Amém. O tempo está aberto. Amém. O Senhor, Ele só requer de nós uma mudança de atitude para que nós possamos reagir ao seu falar. O que Deus quer de nós não é uma vida de filhos religiosos, como fariseus e saduceus, que conheciam bastante, como aqueles escribas que conheciam bastante.
Hoje, sem nenhum tom de crítica, tem muita gente que estuda a Bíblia, muita gente que conhece bem a teologia, no entanto, não se vê aplicado no seu viver aquilo que conhece na doutrina. Enquanto que muitos talvez não conheçam tanto teologicamente, mas na sua prática, na sua humildade, tem aplicado a palavra que tem ouvido. E a transformação que ocorre nessa pessoa, às vezes é muito maior que aquele que tem muito conhecimento. Amém. Não estou dizendo que não devamos ter conhecimento. O conhecimento é necessário, mas quando se diz conhecimento da palavra, traduz-se para nós intimidade com o Senhor. Amém. Traduz-se para nós aplicação e a praticidade do que nós ouvimos na nossa vida pessoal. Amém. Não podemos sair daqui hoje dizendo, puxa, que bela palavra, que bom, tal, e sair igual. Não, nós temos que sair daqui hoje, Senhor, o que eu ouvi, eu quero ponderar, eu quero meditar, eu quero que o Senhor trabalhe. E eu abro o meu coração para que o Senhor trabalhe. Amém. Às vezes nossa oração é uma oração em que jogamos tudo na responsabilidade de Deus. Senhor, abre o meu coração. O Senhor falou, não, abrir o seu coração não é minha responsabilidade. Eu já apresentei, está na sua frente. Você precisa tomar a atitude de abrir o seu coração. Amém. Senhor, me transforme. Tá bom, o Senhor vai transformar. Mas ele fala, até que ponto você permite que você seja transformado? Você dá liberdade? Então, nossas orações, elas têm que ser mais objetivas e mais claras. Aquilo que o Senhor já fez, nós temos que aprender a tomar posse. Aquilo que o Senhor já cumpriu, não é pedir que o Senhor faça de novo, porque Ele já cumpriu. Ele já fez tudo. Já cumpriu ali na cruz. Já cumpriu ali em todo o seu trabalho. Ali, Ele termina na cruz dizendo, está consumado. Tudo aquilo que nós precisamos já está consumado. E já está à nossa frente. Amém. O que Ele quer que você e eu tomemos posse. Concorda ou não? Amém. Não precisamos pedir para Ele, Senhor, faça isso, não. Nós temos que nos dispor, tomar posse. Então nossa oração precisa mudar também. Uma oração de tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu. Certo? Tomar posse do que o Senhor é para nós. Isso vai mudar tremendamente a nossa vida e vai mudar tremendamente a nossa atitude. Muito bem. Aqui o Senhor fala então aos fariseus e saduceus, mas também Ele fala aos seus próprios discípulos. Se nós formos olhar agora em Lucas 21, Lucas 21, versículo 34 a 36. Eu vou ler do 29. Lucas 21, 29. Diz assim: ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Muito bem, essas coisas se referem a tudo que Jesus fala aos seus discípulos do versículo 7 até o versículo 28. Não tenho tempo para ler. Aqui, na verdade, o Senhor Jesus, ele, juntamente com Mateus 24, ele dá um quadro, sinais, como se fossem placas de advertência do que aconteceria nos últimos tempos. E se nós lermos Lucas 21, Mateus 24, são dois capítulos importantíssimos que estão relacionados aos finais dos tempos, relacionado aos seus discípulos, porque foi uma conversa em que ele falou diretamente aos seus discípulos, uma conversa mais íntima, tá certo? Uma conversa em que ele abre o seu coração dando sinais. Em outras palavras, olha, vou te dar aqui alguns sinais. Observe esses sinais. Se você seguir direito, você vai estar preparado. Correto? Então o Senhor, ele fala isso com clareza, dizendo assim: então, quando virdes acontecendo essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí ele adverte a quem?
adverte aos discípulos, não adverte à multidão, adverte aos discípulos. Em outras palavras, a nós, essa geração atual. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Essa palavra, uma palavra em que o Senhor adverte aos seus discípulos com respeito a 3 coisas. Para que nossos corações não estejam sobrecarregados com as consequências da orgia. Orgia tem a ver com toda a promiscuidade, primeiramente falando, que o mundo dá, mas também essa orgia, aplicada espiritualmente, também se diz a promiscuidade espiritual que hoje, infelizmente, está em meio ao povo de Deus. Hoje, ao você olhar para toda a realidade do povo de Deus, a gente consegue encontrar, infelizmente, muita orgia espiritual. O que seria orgia espiritual? Exatamente a prostituição espiritual, em que estão trocando Deus por outras coisas. Estão trocando o Senhor por outras coisas. Quando se tem muitas coisas, às vezes, que aparentemente são atividades, na verdade é porque falta o conteúdo que é Cristo, aí você precisa preencher com tantas outras coisas, substituindo a pessoa de Cristo por essas coisas. Isso é prostituição espiritual, isso chama-se orgia espiritual. Também fala da embriaguez. Embriaguez significa eu estou fora da minha sobriedade espiritual. Não é apenas a embriaguez de álcool, certo? Isso aí, tudo bem, isso acontece, infelizmente, mas tudo aquilo que me deixa embriagado ou fora da minha sobriedade espiritual pode me embriagar. E o que este mundo hoje, com que este mundo hoje nos embriaga? Aí você pode enumerar várias coisas. Até mesmo o muito trabalho pode ser uma embriaguez. Os prazeres deste mundo pode ser uma embriaguez. Às vezes a busca por sucesso pode ser uma embriaguez. A gente é tão entregue para essas coisas, nossa energia, nosso tempo é tão entregue para essas coisas que a gente praticamente deixa as coisas do Senhor em segundo ou em terceiro lugar. Ou seja, alguma coisa está tomando o nosso coração em vez de estarmos sendo tomados pelo Senhor. Nos deixa embriagados. Às vezes o uso do próprio celular, nos deixa embriagados. A gente fica, às vezes, bebendo, entre aspas, a bebida que a mídia pode nos dar e nós esquecemos de beber Cristo e comer de Cristo por meio da sua palavra. Concorda, não? Às vezes o nosso tempo que a gente gasta no celular vendo YouTube, Instagram, Facebook, notícias, 3, 4, 5 horas ao dia, mas não temos tempo para orar. Não temos tempo para ler a Bíblia. Não temos tempo para estar na presença do Senhor. Isso embriaguece. O coração está sobrecarregado com isso. E quando o nosso coração está sobrecarregado com isso, o nosso coração fala. Nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, às vezes, nós expressamos angústia, desespero, ansiedade. Porque as coisas que comemos, as coisas no qual estamos nos embriagando, traz tudo isso. Não é culpar Deus que não está cuidando de mim. Não. Eu tenho que saber a dieta que eu estou comendo. Eu tenho que saber o que estou desfrutando, entre aspas. Eu estou lendo o quê? Eu estou comendo o quê? Eu como pelos olhos, eu como pelo ouvido, eu como pelos pensamentos, isso para a nossa alma, concorda? Então, o que eu como vai afetar a minha saúde espiritual. A dieta que eu tenho vai afetar a minha saúde espiritual. Por que as pessoas hoje têm tanto problema de ansiedade? Por que tanta gente tomando ansiolíticos, tanta gente em depressão?
Não é que o mundo está em depressão, porque as coisas que nos envolvem, se você come isso com seus olhos, come isso com seus ouvidos, você come isso com o que você pensa, seu coração está sobrecarregado, não há outra reação senão estar numa situação dessa. Mas quando você está cheio da palavra de Deus, quando você está cheio da comunhão com o Senhor, quando você é uma pessoa cheia de oração, você entrega-se mais à oração, pode ter certeza, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora. Por quê? Porque o Senhor é aquele que pode curar todas essas coisas. Amém. Nosso coração está cheio da vida de Deus. Amém. E nesses últimos tempos, o que está faltando para a igreja de Deus chama-se oração. E Deus está restaurando e quer restaurar no nosso meio, a começar por nós que estamos aqui. Não digo, vamos começar lá. Não. O Senhor está falando conosco, é para começar comigo. Amém. Não é? Com cada um de nós. Eu quero mudar a minha postura. Eu quero ser alguém de mais oração a partir de hoje. Amém. Eu quero ser alguém que vai investir mais tempo. Não se gasta, né? Não se perde tempo, pelo contrário, se ganha tempo orando. Às vezes nós gostamos de planejar. Vai orar, não tem tempo para orar, eu tenho que planejar. Pelo contrário, comece a orar, que você vai ver que a sua oração vai dar muito mais resultado, porque o seu planejamento vai vir do trono de Deus. Amém. Enquanto que o seu planejamento de planejar por si só virá de uma fonte sem água. E no final não vai resultar em nada. Mas na oração tudo se resolve. Amém. Na oração nós estamos entregando ao nosso Senhor e Criador. Então não importa se são coisas pequenas ou grandes, aprendamos a ser homens e mulheres de oração. Deus quer despertar em nós aqui hoje uma geração de homens e mulheres de oração. Amém. Eu vejo aqui casais, e eu enfatizo isso. Eu falo isso para mim e para minha esposa também. Uma das coisas que mais o inimigo ele rouba no nosso meio como casal é orar juntos. Oração de casal é uma das coisas mais raras que se encontra hoje. Você pode orar individualmente, a esposa ora individualmente, mas juntar os dois para orar é uma das coisas mais difíceis. Não digo que não encontra-se, mas não é normal. Enquanto que deveria ser normal. Então, o que Deus quer fazer hoje? O que o Senhor está falando para nós hoje? Vamos restaurar essa vida de oração a dois. Amém. Como casal. Mateus 18, versículo 18, fala um versículo, eu gosto demais desse versículo. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Interessante que o Senhor Jesus, ele faz questão de colocar o princípio de dois. Quando ele enviava para o Evangelho, ele enviava de 2 em 2. Enviou 70 de 2 em 2. Enviou os discípulos de 2 em 2. O casal, a família, é composta pelo menos por 2. A base da igreja é a família, composta de 2 pelo menos. Então, 2 é um número muito importante para Deus, dentro do plano eterno dele, em especial no tocante à oração. Aqui fala claramente, se 2 nesta terra concordarem, essa palavra concordar significa estar em harmonia. Tem a palavra, tem relacionado com a sinfonia, harmonia musical. Hoje nós tivemos os irmãos cantando aqui, que maravilha que todos estavam harmonizados. Imagina se a Dayana estava cantando num tom e o piano e a Milena tocando no outro tom. Ficaria muito difícil a gente ouvir a música.
Mas graças a Deus, todos estavam sintonizados. Quando estamos sintonizados nessa terra como casal, isso eu desafio vocês, façam isso a partir de agora, comecem a orar, vocês dois, como casal, por cada situação da sua vida, pequena ou grande. Não apenas as grandes coisas, aprender nas coisas pequenas, entregar ao Senhor. Primeiro, você vai entregar você vai jogar toda a ansiedade sobre o Senhor. Como diz o Senhor ali, né? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Orar de 2 em 2, de fato, é entregar ao Senhor a direção do comando da nossa casa, da nossa família, que é a base da igreja. Não é apenas na família de 2 em 2. No serviço a Deus, seja na igreja, também tem que ter oração. Muitas vezes nós somos tão automáticos em servir a Deus que a gente nem ora, porque já sabemos o que fazer, já temos o manual, 1, 2 e 3, servir crianças é a coisa mais fácil. Quantos vão servir crianças, antes de servir crianças, se dedicam em oração, para antes de orar? Senhor, queremos aqui ministrar Cristo aos nossos filhos. Estou dando um exemplo simples. Servir aqui na música, eu já sei tocar, eu já sei cantar, eu não preciso orar. Não, tudo tem que ser regado com oração. Toda a nossa vida tem que ser regada com oração. Por quê? Estamos falando de coisas espirituais conectadas ao reino de Deus. A nossa vida hoje, familiar, pessoal, já está conectada com o reino de Deus. Amém. Você e eu não temos mais como nos desligarmos disso. Nosso viver está ligado ao reino de Deus. Nossa vida hoje, ela está ligada ao reino espiritual, ao reino celestial. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, já nos transferiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É a Ele que pertencemos. Então, nós como estes que conhecem essa realidade, precisamos aprender a entregar nossas vidas em oração mais do que tudo. Eu vou dizer uma coisa, vou desafiar vocês, e também vocês vão testificar isso depois. Quão bom, depois que eu passei a entregar todas as coisas, eu e minha esposa em oração, a gente começa a perceber que as coisas começam a fluir com muito mais tranquilidade e sem peso no nosso coração. Amém. Sem angústia, sem desespero. Se você perguntar para mim, irmão, Salomão, você ainda desespera-se alguma coisa? Lógico, a gente é ser humano ainda. Nós temos nossas falhas, mas eu não me permito entrar em angústia e desespero, porque imediatamente eu lanço mão da chave da oração. Se individualmente, quando deve ser, ou com a minha esposa, que em tudo nós temos procurado trazer em oração. Todas nossas questões familiares, pessoais, financeiras, saúde, ministério, serviço na igreja, relacionamentos, tudo em oração. E vou dizer uma coisa, que Deus de fato torna-se presente e nossos corações descansam nele. Amém. Até mesmo quando a gente passa a orar, como diz a palavra, no relacionamento que temos com as pessoas, às vezes certas situações nos incomodam. Porque relacionar-se com pessoas, com irmãos da igreja, todos nós somos ainda seres humanos, né? Por exemplo, conheci agora o Vitor, né? Muito bem, o Vitor, bom irmão, conheci ele agora, mas se eu for conviver com o Vitor, de repente o Vitor vai começar a ver em mim defeitos, eu começo a ver defeitos nele, mas se eu não estiver na presença do Senhor, eu vou dizer assim, poxa vida, é só exemplo, tá? Não é verdade não. O Vitor, poxa, é difícil de engolir o Vitor. O Vitor vai falar assim, também é difícil de engolir o Salomão. Mas quando nós estamos em oração, e na presença do Senhor, eu vou olhar para o Vitor e dizer, poxa vida, Senhor, obrigado, que assim como tu me resgataste, tu resgataste o Vitor também. Amém. Ele tem os seus defeitos, eu também tenho os meus. Se ele está sendo transformado e sendo construído por ti, eu também estou, por que eu vou cobrar dele uma coisa que também em mim está acontecendo? Nossa maneira de ver muda totalmente, não é verdade? Eu passo a amar o Vitor, vou passar a contribuir para ajudá-lo mais, e ele vice-versa.
Porque na oração nós passamos a ter a visão e o sentimento que vem do alto. Amém. Que vem da cabeça. E a cabeça para com seus membros não faz acepção de pessoas. A cabeça para com cada um de nós, ele nos aceita como nós somos e ele sabe o tempo e o momento certo para nos transformar. Quando nós passamos a, entre aspas, julgar, ou entre aspas, a criticar, é porque não estamos encabeçados em Cristo. Porque Cristo não julga e Cristo não critica. Certo? Isso vem da nossa natureza humana caída ou da nossa religiosidade. Querendo ou não, todos nós incorporamos ao longo da nossa caminhada cristã, embora muitos de nós sentamos, eu até que não sou tão religioso. Depende do ponto de vista que você está falando. Porque você pode não ser tão religioso como um padrão que você toma, uma certa referência. No entanto, todos nós criamos nossa própria religião. Você tem a sua religiosidade e sobre essa religiosidade, eu e você passamos a ver os outros conforme a nossa religiosidade. Correto? E isso, em vez de edificar o corpo de Cristo, destrói. Separa, divide. Nós precisamos, amados irmãos, aprender a lançar fora toda a nossa religiosidade, nossos conceitos, nossa maneira de ser e aprender a tomar a natureza de Cristo que está dentro de nós. Amém. Cristo habita hoje em nós. Hoje o Espírito de Deus habita em nós. E esse Espírito de Deus está repleto da natureza, da humanidade elevada de Cristo, dos atributos de Deus, não é? E é isso que nós precisamos viver nos dias de hoje. Então, eu abro esse parênteses com respeito à oração, porque eu vejo que nos tempos finais, a oração, ela faz uma grande diferença para a geração que aguarda a vinda do Senhor. Nós podemos dizer assim, o Senhor de fato está vindo? Bem, os sinais indicam que o Senhor está próximo. Nós podemos simplesmente ignorá-los ou podemos tomar ciência e nos prepararmos. Se o Senhor não voltar, os sinais que acontecem não são sinais que indicam a volta do Senhor. Eu pergunto, é vantagem ou desvantagem termos nos preparado? Vantagem. Correto? Porque na verdade, a volta do Senhor, se um dia eu partir fisicamente, o Senhor já voltou. Concorda? Então, não é uma questão de o Senhor voltar fisicamente, visivelmente. Sem dúvida, nós esperamos. Eu gostaria de fazer parte dessa geração em que o Senhor, eu poderia ver com meus olhos físicos a volta do Senhor. Sermos estes que são protagonistas em recebê-lo. Não com medo, mas com alegria. Porque quando a gente se prepara, podemos dizer, Senhor, estou preparado para a tua vinda. Não? Isso será uma coisa gloriosa. Mas se nós não estamos preparados, o Senhor não volta não. Né? Não posso dizer Maranata, não volta não, porque eu não estou preparado. Eu não estou, o Senhor me advertiu, mas eu não me preparei. Espera um pouco. Né? Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Só que você não vai esperar mais um pouco. Ele é longânimo para com todos. A oportunidade está sendo dada. O que eu preciso é mudar a minha atitude, vivendo normalmente como eu devo viver, trabalhando, estudando, vivendo com a família, etc. Mas sempre com os olhos postos onde? No reino do Senhor. Sempre com o nosso coração totalmente voltado para as coisas dele. Preparando-nos, estando de prontidão. Muito bem. Então aqui, voltando agora para Lucas, 21, ele termina falando assim, embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Um laço significa uma armadilha. Eu creio que o Senhor, ao nos advertir aqui, Ele não quer que nenhum de nós caiamos nessa armadilha. Ele já está dando sinais, não é?
Por exemplo, eu fiquei sabendo, né, pela televisão que houve inundações aqui também, né, na Alemanha, ao sul da Alemanha. E com certeza, se você for em direção do lugar das inundações, você vai receber um monte de advertências. Não passa por aqui, não passa por ali, estrada fechada. Você não vai ser tolo de dizer assim, fala que não tem, mas tá, beleza, eu vou andar com o meu carro ali. Se você andar, vai ser por sua própria conta e risco. As advertências foram dadas. Amados irmãos, eu creio que tanta advertência que o Senhor está nos dando aqui é para que nós sejamos sábios e sejamos esses que tomam a palavra seriamente e, de fato, nos preparemos para a volta do Senhor. Amém. Amém? Nossa vida pessoal, familiar, profissional e muito mais, o nosso ministério e o nosso serviço na igreja. Amém. Para que Cristo te salvou? Para que Cristo te chamou? Ele não nos chamou, não nos salvou para nós simplesmente sentarmos todo domingo para ouvirmos uma palavra, sairmos daqui, termos uma vida acomodada religiosamente, ou possamos dizer, estou batendo o meu ponto espiritual. Não. Deus nos chamou para servi-lo. Amém. Deus nos chamou com um ministério. Amém. Todos aqui têm um ministério. Ministério significa serviço. Todos temos uma função. Qual a função? Não sei. Deus vai poder te revelar. Às vezes nenhuma, às vezes duas, às vezes três. Como o Senhor mesmo falou ali na parábola dos talentos, a um deu um, a outro deu dois, a outro deu cinco. Também em Lucas, sobre a parábola das minas, a um deu um, a outro deu dois, a outro deu cinco. Tudo de acordo com a sua habilidade e capacidade. Alguns têm a habilidade de poder tocar música, como também de dar uma palavra, como também de cuidar de crianças. Então, é um ministério triplo. Outros, quem sabe, só tem o ministério da oração. Outros, quem sabe, só tem o ministério de poder estar na recepção. Não importa. Nós não podemos ficar desempregados, entre aspas, no serviço a Deus. Nós temos que descobrir qual é a nossa porção e fazer com que a nossa porção entre em total atividade no corpo de Cristo. Para quê? Para que, uma vez desenvolvendo o nosso ministério, a graça de Cristo se derrame cada dia mais sobre nós. Porque a graça de Cristo, ela é derramada e concedida à medida que o seu dom e o seu ministério é colocado em funcionamento. Quanto mais eu exercito o meu ministério no corpo de Cristo, mais a graça de Deus vai ser derramada. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 7, que fala assim, que a graça é dada segundo a proporção do dom de Cristo na vida de cada um. Se o meu dom, o dom de Cristo em mim, ele vai aumentando a sua capacidade, vai aumentando o seu volume, com certeza mais graça poderá receber. No começo, quem sabe, uma coisa pequena, mas você vai exercitando, vai funcionando, vai exercitando, a graça, o seu dom vai crescendo, a graça de Cristo vai aumentando, e assim o que acontece? O corpo de Cristo no qual pertencemos, ao qual nós fazemos parte, vai também sendo edificado. Eu queria ler um versículo para vocês. Segundo Timóteo 4, 1 a 5. Segundo Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui Paulo falando a Timóteo, um companheiro dele na obra. Timóteo era um jovem, né? E Paulo coloca Timóteo dentro de uma igreja, para ajudar aquela igreja, uma das mais complicadas da época. Só tinha cabeção lá. Só tinha intelectual,
biblicamente falando. E era uma igreja com dificuldade, igreja em Éfeso. Mas Paulo falou, né? Deixou ele lá, porque sabia que o dom dele era um dom que poderia cuidar daquela função, mas a situação estava tão difícil que o dom de Timóteo começou a minguar devido às pressões. Então Paulo falou claramente para Timóteo: reaviva o dom que há em ti. Eu creio que nesta manhã Deus também está trazendo essa palavra a todos nós. Reaviva o dom que há em ti. Amém. Todos nós temos um dom. Reaviva esse dom. Amém. Não viva no comodismo espiritual. É hora de reavivar o seu dom. Amém. Reavivar o seu ministério. Amém. Para ser colocado no corpo de Cristo e trazer o benefício que você é para o corpo de Cristo. Você tem um benefício para o corpo de Cristo. E só você pode dar. O Senhor te escolheu a dedo. Chamou pelo nome. Você é importante para Ele. Amém? Versículo 2. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui ele deu uma tarefa difícil para Timóteo. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Em outras palavras, vai ser difícil, mas tenha perseverança. Não desiste, não. Insiste, não desista. Porque você não está fazendo para você está fazendo para Cristo. Você está cuidando do corpo de Cristo. Insiste, não desista. 3. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, ou seja, o ensinamento saudável. Hoje em dia, nos tempos atuais, a tendência da maioria dos cristãos é dar ouvidos àquilo que lhe agrada. É o evangelho fácil, o evangelho superficial, o evangelho onde não tem mais cruz, o evangelho onde não tem mais abnegação, o evangelho onde não tem mais negar-se a si mesmo. É o evangelho fácil, evangelho que você pode seguir a Cristo sem mudar a sua vida. Impossível. Para seguirmos a Cristo tem que haver mudança, e essa mudança tem a ver com a sua posição e a sua atitude para fazer. Por isso que não suportarão mais essa doutrina. Hoje o evangelho é muito fácil para muitas pessoas. Se vê muita movimentação, mas se vê pouca profundidade. Existe muita superficialidade espiritual, mas não existe profundidade. E sabe uma coisa, irmãos? Quando vier a tribulação, tudo aquilo que é superficial vai embora. Vejam nessas inundações que houve, né, em todo lugar do mundo. As construções que tinham um fundamento firme, vieram todas as águas e não levaram embora. Enquanto que vocês viram casas inteiras sendo arrastadas, pode saber, aquele fundamento não estava bem feito. Certo? Era bonito, tinha sua aparência, mas com certeza deve ter pensado, aqui nada vai acontecer. Não precisa eu lançar o fundamento. Você sabe, né, que na construção, eu já acompanhei construção, embora sou dentista, não tem nada a ver com mas eu já acompanhei muitas construções, edificações. A regra é, você tem que furar até você encontrar rocha. Na hora que você encontra rocha, e tem que ver se essa rocha é rocha mesmo, ou se é falsa rocha. Aí você, às vezes, vai profundo, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros. Ah, mas por que gastar tudo isso? Tá. Se você quiser que o edifício permaneça, você tem que gastar tempo em buscar a rocha lá embaixo. Mas aí alguns dizem assim, nada, não precisa, 10 metros está bom, 5 metros está bom, aqui não acontece nada. Não coube terremoto aqui, muito menos inundação. Então, vai na base da facilidade. E muitas vezes nossa vida cristã é assim também. A gente vai pela facilidade. Ah, para quê? Para que ler a Bíblia? Para que orar tanto? Para que gastar tempo na presença do Senhor? Está bom demais, olha só. Tudo superficialidade. Na hora que vem de fato uma tribulação, uma tempestade, leva tudo embora. Porque não aplica, não pratica a palavra, não tem fundamento. Então, Paulo fala que
Não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu quero ouvir uma palavra. Perdão falar assim, irmãos, mas hoje em dia as pessoas estão em busca muito dessas palavras de consolo, né? Vou ver aquela mensagem que me consola o coração. Está errado isso? Não está errado isso. Mas vou dizer uma coisa, só consolar o coração e confortar o coração, sem que você tenha uma vida profunda com Deus, não vai te fazer firme nele. Correto? Uma palavra de consolo. Fulano de tal dá uma palavra maravilhosa de consolo, amém? Mas além do consolo, tem que ter uma palavra também que te aprofunde nele, em Cristo. Então, cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios ouvidos, conforme as cobiças, as coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E hoje em dia, tem tantas fábulas por aí, muitas fábulas. Não vou entrar em detalhes. Agora o versículo 5, isso que eu quero mencionar para nós, para mim e para você. Tu porém, sê sóbrio em todas as coisas. Em outras palavras, sai fora da embriaguez, daquilo que te embriaga. É hora de sobriedade. É hora de você ter uma mente sóbria. É hora de desvincular de tudo aquilo que nos deixa embriagados nessa terra. Sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Em outras palavras, lança raízes em Cristo. Suporta as aflições. Você não vai ser levado. Faz o trabalho de um evangelista. Em outras palavras, nossa função é levar a palavra. Todos nós aqui temos a função de evangelista. Não diga assim, é só o fulano de tal, ciclano. Não, todos nós temos a função de evangelista. Evangelizar não é vir aqui na frente para dar uma bela mensagem. Não, você evangeliza até mesmo sem falar. Porque tem outra mensagem que eu queria dar, em outra ocasião, quem sabe? Falei recentemente agora com os irmãos sobre sermos o bom perfume de Cristo. Quem quiser depois ouvir, ouve essa mensagem, que você até mesmo, o seu testemunho, sem falar muita coisa, já vai evangelizar as pessoas. Porque vai mostrar, a pessoa vai ver, opa, você é alguém diferente. O que te faz diferente? Aí a chance de você falar do Senhor. Não é? Pelo seu testemunho. Então, faz o teu trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quero deixar essa palavra a todos nós aqui. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cabalmente significa até completar a sua função. Cabalmente significa na inteireza. Não faz as coisas de meia boca, como diz o brasileiro, né? Faz de meia boca. Você entendeu de meia boca? Não. Ou serve ou não serve. Eu creio que todos nós queremos ser esses que servem. Amém. Cabalmente, cumprir cabalmente o nosso ministério. Amém. Aí em 1 Timóteo 4, completando essa palavra, versículo 12 em diante. Também falando a Timóteo, a um jovem, correto? Então você perceba que não necessariamente é uma questão de autoconhecimento, mas é uma questão de coração e de uma postura. Uma vez que a nossa postura está correta e o nosso coração está correto, Deus pode nos usar. Sem dúvida. Timóteo foi alguém que foi educado. Você percebe no 3, né? Ele já conhecia as Sagradas Escrituras desde pequeno, né? Ele não era uma pessoa alheia à Bíblia. Ele era alguém que conhecia a palavra de Deus. Então eu falo para os pais, né? Ensine os seus filhos a conhecer a palavra agora. Amém. Aquela geraçãozinha ali, ó, que linda, crianças e tudo. Desde agora, ensiná-los a conhecer a palavra de Deus. Amém. Porque vai tornar sábio a salvação. Até o bebê que o nosso irmão está carregando ali, sabe? Ler versículo para ele, cantar, sabe? Vai incorporando, vai entrando por osmose. Vai entrando. Pensa que não. Quantas vezes, né, a gente está, minha esposa às vezes canta e fala assim, isso aqui eu aprendi quando criança. Olha só, não é? Aquele entrou, ficou guardado. Então é importante trabalhar isso. Então, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.
até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Veja quanta coisa que Paulo fala para ele. Padrão, padrão. Irmãos, nós aqui temos que ser um padrão para essa sociedade. Nós aqui, como filho de Deus, temos que ser padrão, um modelo, uma referência para as pessoas que estão à nossa volta. Enquanto que não existe mais referência neste mundo, as referências estão se perdendo, mesmo entre os filhos de Deus. Deus quer levantar hoje uma geração que seja uma referência. Amém. Na sua vida, na minha vida, como casal, como família, como indivíduo. As pessoas possam olhar e dizer, ali tem uma referência. E quando vê em nós uma referência, sabe o que acontece? Nós podemos ser também usados pelo Senhor para salvar muita gente. Amém? Amém? Então, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no viver, né? No amor, na fé, na pureza. 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Volto a dizer aqui, como nós vimos, Deus deu um dom para você. Não te faça negligente. Não permita que as coisas hoje à nossa volta engulam o seu dom. Faça inútil o seu dom. Deus te deu um dom, e esse dom é para que seja usado. Não te faça negligente. Aqui a atitude de Paulo quer dizer, Timóteo, você não se faça negligente. Não se menospreze. Primeiro ele fala, ninguém despreze a sua mocidade. Agora ele diz, e também você não se menospreze. Deus te deu um dom. Não diga que você não tem. Deus te deu um dom. Não faça negligente ao seu dom que há em ti. O qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Agora o 15:16, medita essas coisas. É o momento agora de a gente meditar. Meditar significa paro, considero na presença do Senhor. Toma essas palavras de hoje e medite. Medite nessas coisas. E nelas ser diligente, para que o teu progresso a todas seja manifesto. Então significa progresso. Saímos, vamos colocar ponto zero hoje. A partir de agora vai ter um progresso. Se já é um ponto 10, vamos progredir para o 11, né? Se já é 50 para o 51, vamos progredir. A nossa vida cristã é um progresso. Amém. Não pode ser um retrocesso. Amém. Nem pode ser uma parada. Nós temos que progredir. Amém. Progrida. E que o progresso seja todos manifestos. Significa, todos verão. O 16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou da palavra. A palavra aplicada, a palavra praticada, é fazer com que você tenha cuidado de ti mesmo. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Percebam que essa referência que você passa a ser, vai ser um benefício para você. Você vai se salvar por aplicar tudo isso. E ao mesmo tempo, a consequência espontânea vai também salvar a todos que estão à nossa volta. Em outras palavras, o que a gente passa a ser, passará a influenciar os que estão ao nosso redor. Seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. A nossa referência para este mundo atual, com respeito individualmente, como também com respeito à igreja como corpo de Cristo, fará com que muitas pessoas se voltarão ao Senhor enquanto ainda há tempo. E nós queremos, sem dúvida, fazer parte deste processo na qual o Senhor nos colocou na geração da igreja atual em que vivemos. Amém? Amém. Bem, tinha mais coisas para falar, mas o tempo já deu uma hora, né? Amém. 1h05. Mas vamos terminar por aqui então. Tá? Agradeço ao Senhor por essa palavra. Vamos ficar em pé, fazer uma oração. Aí entrego a reunião de volta aos irmãos. Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és aquele que abre a Tua palavra para nós. Amém. E Tu és aquele, Senhor, que nos exorta em amor, amém, nos admoesta em amor, amém, nos encoraja para prosseguirmos, porque, Senhor, Tu queres ver o nosso progresso, amém, para levar adiante, Senhor, a comissão a qual o Senhor entregou a cada um de nós. Amém. Abençoa cada irmão e irmã que está aqui,
neste salão, cada casal, cada irmão, irmã. Sustenta, Senhor, para que a Tua palavra não volte vazia, mas produza a 30, 60 e a 100 por um. Senhor Jesus, muda nossas vidas, muda nosso rumo. Senhor Jesus, muda nossa posição, nossa atitude, Senhor Jesus, frente ao Teu falar, frente à Tua palavra. Te agradecemos por este momento. Santifica-nos e nos separa cada vez mais para Ti. Faça-nos referência neste mundo em que vivemos, tanto aos da família da fé, como as pessoas que não Te conhecem, para que ainda dentro do tempo da graça, muitos Te conheçam. Senhor Jesus, Te agradecemos e Te adoramos. Em Teu nome nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Eu queria abrir